apresentação. Eu sou médico otorrinolaringologista aqui na Universidade de Stanford. Eu trabalho aqui faz 10 anos. Antes disso, eu fiz faculdade de medicina no Brasil. Eu fiz residência no Brasil. Eu fiz 2 fellowships aqui nos Estados Unidos e mais treinamento também aqui nos Estados Unidos. E acabei ficando primeiro trabalhando na Universidade de Miami e agora trabalhando aqui na Stanford nos últimos 10 anos. Nesse tempo, como eu falei para vocês, pela geografia onde eu moro, por vários anos, a principal atividade econômica aqui é sempre relacionada à tecnologia e inovação. E a Stanford, a Escola de Medicina, não é exceção a isso. Então, como nós vamos fazer daqui para frente a medicina que vai ser praticada nos próximos anos e com uso intenso de tecnologia, o nosso próximo desafio, como nós vamos incorporar isso à prática médica, da prática médica é o grande desafio. Então, a regra é mais ou menos assim: para cada 10 ideias ou projetos de pesquisa que nós temos, um vai ter uma utilidade médica. Ou de cada 10 que tem utilidade médica, menos de um vai conseguir ser implantado na rotina médica. Como que você consegue implementar isso numa rotina de consultório do hospital? É um grande desafio. Então, esse é o nosso foco ultimamente, e o que eu acho particularmente, o pessoal, principalmente o pessoal mais novo, vocês aí, os estudantes de medicina principalmente, e o pessoal que tem um viés mais empreendedor, vocês têm que pensar diferente. Medicina é muito hierárquico. Você tem o estudante de primeiro ano, de segundo ano, terceiro ano, quarto ano, daí você tem residente de primeiro ano, segundo ano. É um pensamento hierárquico, e no Brasil ainda é mais hierárquico do que aqui. Então, vocês pensarem um pouco em como fazer medicina diferente do que a gente faz hoje, e obviamente de um modo seguro e que não faça dano ao paciente, mas como você vai fazer isso diferente é muito importante. E eu vou tentar convencer vocês do porquê disso. Se vocês verem esse gráfico aqui, isso é quanto se gasta em medicina, a longevidade. Qual é o nosso principal problema, entre aspas, hoje em dia? Se vocês olharem aqui a vida média do brasileiro, principalmente desde 1990 para frente, a vida média do brasileiro aumentou muito rápido. A longevidade do brasileiro hoje é uma média de 77 anos. A China teve um fenômeno razoavelmente similar, que eles têm uma média hoje de idade de 78, os Estados Unidos é 79. Ou seja, nós passamos de ter a média mundial até ali 1990 para realmente o brasileiro está ficando mais velho. E a população do mundo está se tornando mais velha agora, de uma idade muito rápida, porque está aumentando a longevidade. O próximo slide aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte: como a população está ficando mais velha, mais longeva, o tanto que se gasta em saúde está se aumentando muito. Então, se vocês olharem aqui o perfil do Brasil, comparado com outros países em desenvolvimento, como China e Índia, nós já gastamos perto de 9% do PIB em saúde, comparado com a China, que gasta em torno de 4% a 5%, a Índia ainda menos, que são os países com mais de 1 bilhão de pessoas. Mas uma coisa que eu sempre ouço de vocês, sempre e repetidamente eu escuto mas Rob, você está nos Estados Unidos, aí é a melhor medicina que existe, é a melhor coisa que tem. Nós gastamos hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, em torno quase 20% do PIB americano é gasto em saúde. Então, pensem nisso por um segundo. A economia americana ainda é a maior do mundo. Nós gastamos 20% de tudo isso. $1 em cada 5 é gasto em saúde nesse país. Agora, se você olhar os resultados, não são tão bons. Se você pegar a expectativa de vida do americano, pela primeira vez na história, desde que se é medido isso, a expectativa do americano caiu nesse ano. Agora, olha quanto que se gasta em saúde comparado com outros países europeus, por exemplo. Olha quanto a Itália e a Espanha gastam em saúde e olha a longevidade do italiano e do espanhol comparado com a longevidade do americano. Então, o fato é, então, que a saúde populacional dos Estados Unidos não é uma coisa que está dando certo. É um sistema que ainda que é disfuncional. O que a gente é muito bom aqui nos Estados Unidos é cuidado de paciente muito complexo, cuidado terciário em centro acadêmico. Então, esse tipo de paciente, nós conseguimos, nós temos, mas se você for lá com a saúde da população como um todo, o nosso resultado chega a desejar, deixa a desejar.
O bom, entre aspas, dos Estados Unidos para o país como um todo é que se vocês olharem olhem a expectativa de vida do americano, que cresceu, mas se você olhar a pirâmide populacional dos Estados Unidos, ainda vai continuar tendo uma base relativamente larga. Se você olhar os Estados Unidos em 2007, o que é em 2017, ou o que vai ser em 2027. A pirâmide populacional dos Estados Unidos não vai mudar muito. Olha o Brasil, do outro lado, comparativamente. O Brasil tinha uma pirâmide populacional larga, que está cada vez mais ficando mais estreita devido à queda de natalidade no Brasil, e a população brasileira está ficando cada vez mais longeva. Qual que é a consequência disso? A consequência é que a nossa população estabilizou e vai começar a cair, enquanto a população americana continua a aumentar. Teve todo esse debate esses dias atrás a respeito da reforma da Previdência, que vocês devem ter ouvido falar até enjoar, mas basicamente é isso aqui. Quem que vai pagar a conta para esse pessoal que está ficando mais velho? Quem é que vai pagar a saúde para esse pessoal? Você precisa de gente em idade produtiva pagando a conta de quem consome saúde, que na verdade a maior parte do consumo da saúde, a maior parte das despesas em saúde, em torno de 80% a 90%, acontece nas pessoas mais velhas do que 65 anos de idade. Se vocês pensarem no que a grande maioria das pessoas gasta em saúde até os 65 anos, é ir no ginecologista, fazer Papa Nicolau, tirar a amígdala, fazer uma cirurgiazinha aqui ou ali. Mas a grande maioria dos pacientes que vai precisar fazer hemodiálise, que vai precisar fazer tratamento de diabetes, botar stents, de modo geral, é uma população mais idosa. Então, esse é o grande desafio que nós vamos ter no Brasil no futuro também. Se você for olhar aqui, esse conceito aqui é o seguinte, são causas de morte. Do que as pessoas morrem hoje em dia? Elas morrem principalmente de doença cardiovascular, câncer, diabetes e complicações de doenças crônicas. DPOC é a causa mais importante de readmissão desnecessária em um hospital, hoje em dia. Doença infecciosa e parasitária e trauma ainda tem um peso razoável, principalmente HIV, mas cada vez mais diminui. Se você olhar o que a gente chama de years lost to disability, isso daqui são conceitos, só quero saber, isso são conceitos que vocês aprendem na faculdade ou não? Estudantes, vocês aprendendo tudo isso na faculdade ou não? Levanta a mão quem já viu tudo isso, por favor, para mim. Vamos fazer o seguinte, levanta a mão quem nunca ouviu falar disso, do que eu estou falando agora. Alguém conhece o conceito de years lost to disability? Jorge, o que eles falaram que eu não estou escutando? Eles estão tímidos ainda. Então, é um dos componentes do DALI. Como é que é? É um dos componentes do DALI, né? Quando a condição é uma condição que não mata, não tem um peso por incapacidade. Isso. Não, mas esses gráficos ou esses conceitos do quanto que é gasto em percentual do PIB em saúde, quais são as principais causas de invalidez, todas essas coisas são ensinadas durante a faculdade para vocês? Não, eu sei. Médico entende muito pouco de saúde. Só para falar isso para vocês. Médico entende pouquinho. Isso aqui talvez não tenha a coisa mais importante para o médico entender. Porque ele tem que entender aonde é num sistema de saúde que se encaixa. E eu vou dizer o porquê para vocês. Se vocês olharem aqui, isso aqui basicamente é o que causa invalidez. Olha a invalidez, olha o peso que existe em doenças mentais e abuso de droga, ou paciente com dor nas costas, dor no pescoço, ou paciente, então, que tem surdez, ou paciente que precisa usar aparelho auditivo, ou paciente que tem problema de visão, enxaqueca, epilepsia, diabetes é uma causa muito importante. E olha o tanto que é gasto, de novo, doenças infecciosas e parasitárias, e na América Latina isso aqui tem um peso importante, do que é principalmente acidente e violência. Se a gente mostrar, esse gráfico aqui é muito importante para vocês entenderem como é que vocês vão fazer medicina daqui a uns anos. Se você olhar antigamente
se você olhar o que se diminuiu aqui, no que a gente chama de causas de invalidez na América Latina. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aqui, que é a flechinha, mas se vocês olharem aqui, doenças respiratórias, doenças periparto ou antes, ou pré-natais, se vocês olharem anemia, diarreia, isso aqui eram coisas que a gente via muito na época que eu fiz medicina. Agora, o que você está vendo num momento muito grande hoje em dia é doença isquêmica coronariana, a violência aumentou, e acidente de carro também aumentou, depressão, dor nas costas, diabetes. Isso aqui é que está causando o problema daquele gráfico que vocês viram, de como está aumentando as despesas em saúde, hoje em dia, no modo geral. Por isso que o Brasil passou de gastar 6, 7% do PIB em saúde, hoje gasta 9% do PIB em saúde, tá? Se vocês olharem o Brasil hoje em dia tem 18% de obesos, e entre obeso e sobrepeso, nós temos quase 35% da população nesse momento, entre obeso e sobrepeso. Nós temos quase metade da população brasileira entre obesidade e sobrepeso, nesse momento. Comparado aos Estados Unidos, está para cima de 50%. O Brasil vai ter a maior prevalência mundial de diabetes junto com o México e junto com a Arábia Saudita, em torno de 2025. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte, vocês como médicos, vocês conseguem fazer, qual é o sucesso de vocês aí na escola, no ambulatório, em fazer o pessoal perder peso? O paciente perder peso? Alto ou baixo? Qual é o percentual, qual é o sucesso de vocês, qual é o percentual de pacientes que têm diabetes que tomam o remédio todo dia certinho? Em torno de 30%. Dos pacientes tomam remédio, como se... Mesma coisa que acontece com DPOC, hipertenso é menos ainda, é menos de 30%. O que eu falo para vocês é o seguinte, o papel do médico no manejo de doença crônica, como ele é feito hoje, o papel do médico é muito pobre. Então, vocês como ferramentas para manejar quais são as necessidades em saúde hoje em dia, que é fazer o paciente mudar comportamento, tomar remédio em dia, perder peso, parar de fumar, o médico como ferramenta, hoje em dia, é uma ferramenta que deixa muito a desejar. Ou a gente muda o modo como a gente faz saúde, ou a gente vai ser, literalmente, daqui a um tempo, difícil de empregar ou justificar. Então, aquelas correntezinhas de WhatsApp que todo dia vocês ficam recebendo, falando que o médico está sendo desvalorizado, que nós temos que lutar pelos nossos direitos, não sei o quê. Primeiro, nós temos que começar a analisar o médico como ferramenta econômica em saúde. Está fazendo o trabalho que, hoje em dia, a sociedade precisa? Ou que o mercado está pedindo? Não. Então, essas são as coisas que, do nosso lado, a gente tem que começar a pensar como nós vamos fazer isso diferente. Por outro lado, se você vê um país como os Estados Unidos, olhem essa tabela. Isso aí tem um influenciador e é o diretor de inovação do Scripps, lá em San Diego. Ele deu uma aula aqui ano passado. Eu achei sensacional essa tabela dele. Hoje, em dia, nos Estados Unidos, healthcare, saúde, é o maior empregador do país. Hoje, a atividade que mais emprega gente nos Estados Unidos é healthcare. É o maior business no país hoje. Se você olhar o que se gasta em saúde hoje, nos Estados Unidos, comparado com o que se gastava em 75, nós gastamos $11 mil por pessoa, por ano, em média. É ridículo. A droga mais cara que existia em 1975 custava $1.200 por ano. Hoje passou de 1 milhão. Esse valor aí está atrasado. Tem droga que custa mais de $1 milhão por ano. O tempo para ver um paciente em 75 era 60, 1 hora paciente novo, 30 para um retorno. Isso aqui é familiar para vocês? Não? Já viram isso aqui? Paciente novo tem 12 minutos para ver em média 7 minutos para um retorno. Vocês pensam que não é só aí não, tá? Porcentagem que se gasta em saúde, hoje em dia nós estamos em quase 20. Isso aqui é quanto custa a média do internamento por noite aqui nos Estados Unidos. 40% dos médicos nos Estados Unidos não querem ser médicos, mas estão com o que a gente chama de burnout elevado, e em torno de 80% a 90% dos médicos não recomendariam a profissão para o seu filho.
80, 90% dos médicos sugerem que o filho não seja médico mais. Esses são os números. Ou seja, ninguém está muito satisfeito com o modo como a gente faz saúde hoje. Uma das causas um dos problemas que a gente vê, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o gráfico é muito similar, é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. A Organização Mundial de Saúde sugere em torno de 3,5 médicos para 1.000 habitantes. Em alguns lugares, 5. Se você olhar nos Estados Unidos, não está faltando médico na Califórnia, não está faltando médico em Nova York. Mas se você for olhar no sul dos Estados Unidos, em alguns lugares como no Texas, existe uma carência de médico muito grande. Né? A mesma coisa a gente traduziria para o Brasil. Não está faltando médico em São Paulo, no Rio. Mas se você for para o Acre, Rondônia, Amapá, está faltando médico nesses lugares. A proporção de médico é 1,9 por 1.000 habitantes. Esse problema é igual. País de dimensão continental distante é um problema muito parecido nos dois lugares. Então, essa é a introdução que eu quero colocar no primeiro lugar para vocês pelo seguinte. Os gastos que a gente tem em saúde hoje nos Estados Unidos e no Brasil são insustentáveis. 2, o modo como a gente faz medicina não é adequado, é a realidade da sociedade hoje em dia e as necessidades da população hoje em dia. Então, nós como professores universitários e nós como quem desenvolve o treinamento dessas pessoas mais novas, nós temos que adequar o currículo de medicina, nós temos que adequar a função do médico ao que vai ser necessário daqui para frente. Como nós estávamos conversando mais cedo. Hoje em dia, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês entenderem. Hoje em dia, todo paciente meu recebe uma pesquisinha em casa depois. Ele recebe um questionário em casa depois. Eu tenho que manter um índice de satisfação dos meus pacientes que me dão 5 estrelinhas acima de 85%. Tá? Então, eu tenho que ter isso daí. Tudo que a gente faz hoje em dia está quantificado. Qual é a porcentagem dos meus pacientes que voltam para o hospital com alguma infecção? Qual a porcentagem dos meus pacientes que voltam para o hospital com sangramento depois de cirurgia? Tudo a gente revisa anualmente e a gente segue para ver quais são os fatores que estão influenciando nisso para você seguir qual é a qualidade do cuidado que você está dando para esses pacientes. Pergunta para os meninos de medicina. Vocês tiveram alguma aula de controle de qualidade durante a escola de medicina? Vocês sabem o que é um Pareto Chart? Alguém aí sabe o que é um Pareto Chart? Um Fishbone Analysis. Quem aí é bom de estatística? Então tá, eu estou falando para vocês. Vocês estão tudo desempregados em 10 anos. Vocês não vão arranjar trabalho. Ou vocês começam a entender um pouco mais como é que faz data analysis, data sciences, quality control, leadership. Se vocês, é assim, ninguém mais consegue abrir um consultóriozinho em Ipanema, botar uma secretária e conseguir fazer um volume hoje em dia. Hoje em dia isso vai ser muito difícil daqui para frente. Vocês vão ter que aprender a liderar time, vocês vão ter que aprender a liderar time de enfermeira, vocês vão ter que aprender a liderar time de assistente social. E isso não é assim, ai gente, ela não quer fazer o trabalho dela, não. Você tem que ter aula de liderança e management e gerência para você conseguir liderar um time. Hoje em dia eu tenho, na minha clínica, num sistema, eu tenho em torno de 10 a 15 pessoas. Eu tenho que saber como manejar as enfermeiras, elas têm que entender qual é o trabalho delas, a gente tem que seguir e ver a qualidade do trabalho delas, se a qualidade está caindo, qualquer intervenção. Esse tipo de coisa tem que ser implementado na escola de medicina. Tá? Então, isso fica uma das mensagens que eu estou falando para vocês daqui para frente. Não vai adiantar nada ir para aula de gastro, aprender refluxo e voltar a fazer prova e depois prescrever um omeprazol ao paciente. Segunda coisa que eu vou falar para vocês, terceira coisa que eu vou falar para vocês, que vai ser um pouco controverso, mas também e meio difícil de engolir, mas é verdade. A gente nota é o seguinte, qual é a principal causa de adolescente nos Estados Unidos ir para o médico? Doença sexualmente transmissível. Me digam, o adolescente americano, ele gosta de ver um médico por doença sexualmente transmissível? Ele prefere um iPad e conversar com o médico na televisão ou ele prefere ver o médico pessoalmente?
existe uma mudança generacional muito grande de como os filhos de vocês, de quem é mais velho, eles não saem da frente do iPhone. É ou não é verdade? Esse pessoal vive em outro mundo, que não é o mesmo mundo que eu e vocês vivemos. Então é o seguinte, vai existir uma adoção de tecnologia muito maior, e eu vou falar um pouco disso. A segunda coisa é a seguinte, o papel do médico como processador de informação. Dona Maria, quais são os sintomas que a senhora tem? Olha, eu tenho dor de cabeça, eu me sinto meio tonta. Ah, quais são os remédios que a senhora toma? Esse papel de coletar informação e eu dar minha opinião sobre o que a senhora tem que fazer, olha, com tudo que a senhora tem aqui, a gente mediu sua pressão está alta, a senhora tem que tomar lisinopril, acabou. Essa função para o médico não vai existir mais. O médico é muito caro para ser um processador de informação e te dar uma opinião do que você tem que fazer. Vai sobrar, assim, é o que eu sempre falo, radiologia. Se o teu papel é olhar uma tomografia, desculpe, se o teu papel é olhar uma tomografia ou uma ressonância e me dizer o que tem errado com aquela imagem, esse trabalho acabou. Esse trabalho hoje não existe mais. Entende? Esse trabalho todo em 10 anos realmente não vai existir. Algumas coisas que usem intuição, algumas coisas que têm a necessidade de contato humano um pouco maior, e principalmente pacientes mais velhos, ainda vão requerer isso. Mas o paciente mais novo, essa geração que está envelhecendo, é muito familiar com o uso de tecnologia. Então, é assim, todos vocês aí vão lidar com pessoas que já vão saber da doença deles muito melhor que vocês mesmos, porque já fizeram todo o homework de procurar na PubMed, tudo que foi publicado a respeito. Então, se o trabalho for somente passar remédio, isso daí vai diminuir bastante. Bom, uma coisa a dizer hoje em dia é que aqui na Stanford a gente está adotando o que a gente chama de uma cultura baseada em valor, e valor é uma definição muito difícil. Mas valor é qualquer coisa que ou melhore o resultado do que você faz, independente do preço, ou melhora a satisfação do paciente, ou seja, a experiência do paciente com healthcare, é muito bom. Nós estamos lidando com uma geração que hoje em dia faz a compra, pelo menos aqui nos Estados Unidos, no Brasil ainda é um pouco diferente, faz a compra online, no Amazon. Eles querem healthcare como é o Amazon. E tem muita gente trabalhando já em fazer healthcare como é o Amazon. Por isso que fechou Sears, por isso que fechou Mesbla, por isso que e vai começar a diminuir cada vez mais. Entende? Então, você vê uma coisa que aumente a satisfação do paciente, ou você alguma coisa que dê resultado melhor, ou principalmente também muito como você abaixa custo. Isso são coisas que aumentam o valor para o paciente e para o sistema de saúde em geral. Nós estamos trabalhando nesse sentido de fazer um uso de tecnologia muito grande. Então, é assim, por exemplo, quando o paciente chega para uma visita com vocês, vocês vão lá, pesam o paciente, medem a altura do paciente, tiram a pressão do paciente. Hoje em dia, nós temos mais de 300 wearables, em que o paciente pode ter um esfigonomanômetro em casa, com Bluetooth, que pode estar fazendo medidas diárias da pressão e ver aonde é que o paciente tem pressão mais alta. Nós temos, eu e o Jorge trabalhamos com essa parte da apneia do sono, mas hoje em dia nós temos camas, que a gente chama de smart mattresses. Então, a gente tem camas que tem mais de 200 sensores, que medem respiração, medem batimento cardíaco do paciente durante 7 horas toda noite. Então, nós temos várias maneiras de sensores, hoje em dia, que vão acompanhar o paciente através do dia. E a ideia é a seguinte, a doença é o resultado final do processo que já está acontecendo por vários meses ou anos. Se você puder quantificar essas mudanças antes, seja por análise genética, seja pelo uso de sensor, e puder intervir antes, esse é o grande gol da medicina hoje em dia. Ainda é difícil de traduzir para a prática clínica, mas eu não tenho dúvida que daqui a 5, 10, 15 anos vai ser como a medicina vai ser feita. Falar um pouquinho do biodesign, o que é isso? O biodesign, eu dou aula no biodesign nos últimos 8 anos, eu fui um fellow do biodesign, e é uma coisa que eu acho que seria muito interessante fazer. Em resumo, é você fazer times multidisciplinares, principalmente e muito pesado com o uso de engenheiro e programador, e colocá-los dentro do hospital. Então, você coloca um time de cientista da computação e um time de engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, dentro do Gafré, e ele fica seguindo o Jorge para cima e para baixo. Ele te segue na clínica, ele te segue no centro cirúrgico, ele segue o paciente em casa, ele fala com o administrador do hospital, e ele consegue começar a identificar, e tem toda uma metodologia para isso,
quais são as necessidades, quais são os gaps e as oportunidades, tanto clínicos como de business, que estão acontecendo nesse ambiente. Então, essa é a primeira fase, que é como é que você acha a necessidade, e o segundo, como você acha quais necessidades que são realmente importantes. Aí, num segundo momento, você, dessas 100, 200, 100 ou 200 necessidades ou problemas que você encontra, aí você começa a ver quais são as que vale a pena tentar gastar tempo para inventar uma solução. O que é um processo muito, que a gente chama em inglês de counterintuitive. Porque o que acontece com o engenheiro de modo geral, o engenheiro tem uma especialidade, ele é um técnico e tem o PhD dele em laser, ou ele tem um PhD em ultrassom, e ele tenta achar como é que ele aplica aquilo para um problema. O que a gente faz é o reverso. Então a gente pega esse pessoal e não deixa eles inventarem solução, eles têm que focar em achar problema e só depois focar em inventar. Você analisa dali qual é a concorrência, qual é a possibilidade de propriedade intelectual. Basicamente, sim, existe um business que pode ser protegido ali. Aí a terceira fase a gente ensina para eles como é que eles conseguem dinheiro para o investidor e como é que eles implementam o plano de negócio deles. Bem resumido, é mais ou menos isso aqui que a gente faz, principalmente naquela segunda e terceira fase. A gente vê aqui se existe propriedade intelectual que pode ser preservada, como é que nós vamos fazer para provar a segurança e eficácia do que está sendo inventado, que é muito importante depois para você conseguir aprovar no Anvisa esse aparelho. Qual vai ser a estratégia clínica de implementar depois esse aparelho? Como é que você vai fazer a manejo da qualidade mais tarde? Como é que você vai ser pago por isso? E como é que você vai ir para o mercado? Quem é o seu mercado, na verdade? E, enfim, cada um disso tem qual é o seu mercado inicial, para onde que você vai depois. Até agora, então o pessoal pergunta, mas Robson, vem cá, isso aí é só uma matéria acadêmica ou tem algum resultado? Sim, tem. Nós temos mais de 45 empresas que já saíram desse programa. Nós temos mais de 1 milhão de pacientes tratados com as tecnologias que foram inventadas aqui. Na verdade, esse número dobrou agora, 3 milhões. O que eu vejo, principalmente para o Brasil, eu acho, assim, eu tive mais de 100 visitantes do Brasil aqui nesses últimos 10 anos, e quando eu vou para o Brasil também eu sempre vejo. Então, assim, não existe um problema de que o aluno é inferior. Não, eu acho, na verdade, que a maioria do pessoal é muito criativo, é muito entusiasmado, porque, assim, não tem... Se perguntar para mim, assim, qual é a principal qualidade do estudante brasileiro, eu nunca vi bicho mais entusiasmado. Você fala, vamos, nossa, vamos, vai aquela coisa, mas, assim, também depois como é que planeja tudo direitinho, isso aí a gente precisa fazer bem mais. Você tem que segurar o entusiasmo do pessoal e ensinar como é que planeja. O alinhamento, no Brasil, isso é um pouco pesado, que é muito difícil o líder de uma escola de engenharia se acertar com o decano da escola de medicina e os dois se acertarem para ver aqui qual é o interesse de cada um e como é que alinha para tentar fazer um programa de longo prazo. Recurso recurso financeiro para fazer um programa de longo prazo de alguma coisa que ensine essa parte de inovação e saúde. E como eu falei para vocês, se tivesse uma qualidade que eu acho que seria importante começar a ensinar é planejamento. É uma coisa que a gente sempre fala assim, think things through before you start doing. Você tem que pensar qual vai ser o passo, quanto vai ter de dinheiro, para você completar e terminar, chegar no final daquele projeto. Isso aí é muito importante. Como é que você faz estratégia de longo prazo? Então, vamos dizer assim, eu acho que se falar se existe alguma característica cultural, essa nossa a gente tem que aprender no Brasil, que é como é que você faz long-term planning para ir. Eu queria que agora, daqui para frente, se tornasse mais um bate-papo e um debate aqui entre a gente, e a gente procurasse, então, conversar e ver uma conversa entre a gente aqui sobre o que foi exposto. E aí, pessoal, alguém quer começar o debate? Professor Robson? Professor, eu aproveito que o senhor mencionou bem rapidamente o biodesign. Sei que existe aí um curso de metodologia densa. Como é que o senhor colocaria como pontos principais de diferenciais do biodesign em relação a outras metodologias, por exemplo, design thinking, a própria Lean Startup, enfim, elas não são totalmente comparáveis, mas talvez tenha algum empreendedor que quer seguir uma metodologia. Como é que o senhor destacaria o biodesign em relação a outros que existem disponíveis? Sim.
Realmente tem uma oferta muito grande de curso aqui. O que o Biodesign tem, e está no livro, e vale a pena algumas vezes dar uma olhada, tem alguns vídeos no YouTube, também tem um livro, basicamente dá uma receita de bolo para como você pensa a respeito do assunto, porque a grande maioria dos empreendedores em saúde, ele tem uma ideia que ele é apaixonado a respeito, ele tem alguma coisa que a pessoa se sente, ou porque alguém da família teve um problema, ou porque alguma coisa que ele trabalha no dia a dia. Mas o que precisa ser feito antes de antecipação existe um problema aí que vale a pena você tentar inventar alguma coisa para isso, e se tem como, você vai inventar, e se você inventar, como é que você vai implementar tudo isso. Então, assim, ideias e dúvidas, está cheio, tem muitas. Mas você ter pelo menos um esquema, um algoritmo mental para pensar, veja bem, olhando para isso aqui, tem essas 10 companhias que já estão fazendo a mesma coisa, dessas 10 companhias que estão fazendo a mesma coisa, 4 já quebraram, ou se isso aí vale a pena, você vai ter que ir atrás de engenheiro disso, ou você vai ter que ir atrás desse tipo de pessoa para formar o time junto contigo, entende? Daí você vai desenvolver esse produto, e aí você vai olhar onde é que você vai conseguir ter o que a gente chama do unfair advantage. Aonde é que você vai? Vai ter uma propriedade intelectual que mais tarde uma Medtronic vai querer te comprar, ou você vai conseguir desenvolver no longo prazo. Por isso, ou não existe. Isso é super fácil de copiar. Uma hora que você começa a ter um pouco de sucesso, alguém vai copiar o teu business muito fácil, então eu não vou investir em você. Então, assim, talvez você ter essa receita de bolo na tua frente seria importante para começar a ler. De novo, tem alguns vídeos online, tem o livro vale a pena dar uma olhada, como um roadmap. E tem bastante mudando. Hoje em dia, você deve estar na notícia em tudo que é lugar que a taxa Selic caiu, né, para 6%. Então, qual é o aspecto prático nisso para quem é empreendedor? É o seguinte, hoje em dia quem tem dinheiro no Brasil nunca precisou ficar pensando ou ser criativo onde é que eles iam colocar dinheiro, era só colocar renda fixa, porque tinha uma taxa de juros de 12% ao ano. Hoje em dia, todo mundo no Brasil quer investir em empresa. Todo mundo, que é o moda. Agora, está todo mundo jogando dinheiro pela janela para investir em empresa de saúde. Hoje em dia, porque todo mundo acordou para o tamanho do business que é, para o tamanho do negócio que é. Então, sim, se você tem um negócio decente hoje, e se você tem um time razoável, no Brasil, hoje em dia, faltar capital para você montar a sua empresa não falta. Tem 200 investidores, que eu posso te falar o nome depois, enfim, muita gente para começar a te ajudar. O que você tem que fazer é ter o homework bem feito antes. Robson, você falou da mudança curricular que está acontecendo no curso de medicina externa, né? Nós aqui na Unirio ainda temos um curso de medicina tradicional, sentado no professor, naquela aula expositiva tradicional, o aluno tem um papel muito mais passivo do que um papel ativo, né? Ele não tem sido, no modo de ver, estimulado a buscar o conhecimento, a ser criativo na busca de soluções para esses problemas todos que você elencou aí com muita propriedade, né? Eu perguntaria para você conhecendo bem o Brasil, você é formado aqui, conhecendo bem esse ensino tradicional, o que você teria a sugerir para a gente começar a pensar aqui? Qual seria a sua provocação, aproveitando que a nossa diretora da Escola de Medicina aqui e outros colegas docentes? Eu acho que talvez a primeira coisa que eu pensaria é que quem é responsável pela coordenação do curso de medicina na Unirio, fazer um estágio em algumas instituições. Então, o primeiro passo é fazer o que a gente chama de benchmarking, né? Você começar a ver o que as instituições líderes no mundo estão fazendo em relação ao currículo de medicina e tentar ver daí a adaptação a quais são as necessidades de como se faz as coisas, alguma coisa no Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo, só para a gente pensar aqui. Quais são, se você olhar alguma coisa que eu sempre falo aí, eu vou dar um exemplozinho bobo. Como poderia mudar? Eu trabalho com apneia de sono. Vocês são familiares. Quem já ouviu falar em apneia de sono, levanta a mão. Mais de vocês. Tá, ótimo. Tá. Eu ia falar o seguinte. Qual é a principal terapia para apneia de sono? Uma coisa chamada CPAP. Vocês já ouviram falar em CPAP? É uma máscarazinha que bota ar com pressão no nariz? Os estudantes já viram isso alguma vez? CPAP? Já viram isso? Pergunto para vocês o seguinte, qual é o risco do CPAP?
Vocês já viram alguém morrer por usar CPAP? Tá. Vocês já viram alguém ter algum problema grave por ter usado CPAP? Então, pergunto para vocês o seguinte. Qual é o percentual da população que ronca? É em torno de 60% da população. Qual é o percentual da população que está cansado? É em torno de 40% da população. Tá? Então, voltando ao seguinte. Quanto tempo demora para alguém que chega aí roncando e cansado no Gafré conseguir fazer um estudo de sono? Quanto tempo demora? Qual é a fila de espera? Hã? 6 meses? 6 meses. Qual é o tempo para conseguir chegar no ambulatório de sono? O médico lá da UPA mandou para ver um médico de sono para chegar no café. Quanto tempo demora? Tá, vamos lá. Demorou 3 meses para ver o médico no Grafé. Aí demorou quanto? 6 meses para fazer um estudo de sono? Para chegar numa terapia que não tem risco nenhum, que é o CPAP. Por que você precisa ver um médico de sono? Para que você precisa fazer um teste de sono para chegar numa terapia que não tem risco nenhum? Existem várias coisas em medicina que são desse jeito. Muitas coisas em medicina. Se a tia que mora lá em Niterói está reclamando que está com dor de cabeça, você mede a pressão dela está alta, ela tem uma probabilidade muito baixa de ter uma neoplasia da adrenal. Ela tem uma probabilidade muito baixa de ter outras causas. Por que um médico precisa ver essa paciente para dar uma receita de Lisinopril para essa paciente? Tem muita coisa em medicina hoje em dia que incorporar telemedicina no currículo, incorporar novos modos de melhorar o acesso a terapias de baixo risco, baseado somente numa boa entrevista médica, ou pelo menos uma enfermeira. Incorporação das outras especialidades. Vou dar um exemplo da nossa especialidade, por exemplo. Com exceção do Jorge, que faz medicina do trabalho de otologia, tem mais algum outro otorrino aí? Na plateia, não? Tá, tem um otorrino. Você sabe fazer audiometria? Como é o seu nome? Como é o nome dela? Priscila, me conta uma coisa. Você sabe fazer audiometria super bem? Então, no caso, eu fui residente da Grafé, nós não temos fonoaudiólogo no serviço. Então, nós, primeiro e segundo ano de residência, fazemos audiometria. Mas, normalmente, um residente de otorrino não sabe fazer audiometria. Então, um otorrino, com exceção do Jorge, que trabalha com isso, não sabe fazer audiometria. Tá. Por que uma fonoaudióloga não pode prescrever um aparelho auditivo? Tem que ser um médico. Tem um monte de absurdo em medicina, do jeito que a gente faz medicina hoje em dia, e isso aqui é da nossa realidade, mas tem várias coisas assim que acontecem. Por exemplo, a fonoaudióloga não pode prescrever aparelho auditivo. O médico não sabe nem fazer teste de audição. Elas sabem muito melhor do que a gente quem precisa de aparelho auditivo ou não. Então, tem várias coisas em medicina que precisa ser refeito no currículo. Vocês têm que aprender como é que coordena time grande. Porque é assim, a gente tem uma coisa aqui nos Estados Unidos que a gente fala que é o seguinte: cada um pratica no limite da sua licença. Entende? Tem muita coisa que não precisa ser médico. Principalmente hoje em dia, quais são as necessidades da população. Entende? Se o cara chegar no Miguel Couto baleado, o médico com uma intervenção é uma intervenção bem adequada. Se a dona Maria chega no ambulatório do otorrino, chegando de ronco e está cansada, ela não precisa ver médico para isso. Qualquer um pode mandar a tia fazer um estudo de sono. Então, é assim, como redistribuir, como fazer um médico saber coordenar um time para que os recursos sejam utilizados da menor maneira possível, como aumentar acesso da população a cuidados de saúde, é muito importante, é um grande tema hoje em dia. Outra coisa que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos 60% da nossa população que tem seguro de saúde. O seguro, de modo geral, é pago pelo empregador. Qual é o tempo médio que o cara fica no trabalho? De 3 a 5 anos. É o tempo médio que a pessoa fica no trabalho. Qual é o objetivo do seguro? O objetivo do seguro é diminuir a sinistralidade ao mínimo naqueles 3 a 5 anos que o paciente vai estar sob cuidado dele. Você acha qual é o incentivo para o seguro fazer essa pessoa começar a perder peso para que ela não vá ter um derrame daqui a 20 anos?
Nenhum incentivo para o seguro. Por isso que cada vez mais a gente transiciona no modelo do que a gente chama de fee for service, que é o modelo Unimed, vamos dizer assim. Você vai lá, você vê o médico e o médico vai lá e é pago pelo serviço daquela consulta. Para o modelo que a gente chama de capitated market, que é o que está acontecendo já em Massachusetts e está aumentando demais aqui. Então, nós vamos começar a ser pago agora por resultados. Isso já começou uma adoção razoável aqui onde eu estava. Como eu falei para vocês, eu tenho que ter 86% dos meus pacientes me dando 5 estrelinhas naquela survey. O meu departamento inteiro perde 5% do lucro total se a gente não tiver nosso número acima de 85%. Ou seja, o que a gente é pago aqui cai em 5%, substancial, é grande, é um percentual grande, cai se os nossos pacientes não estão satisfeitos com o nosso serviço. Se a gente tem readmissão no hospital acima do que devia, cai mais 1%. Se a gente tem índice de morte mais alto que devia, cai mais 2%. Então, é assim, a gente vai começar a ser pago cada vez mais por resultados, no que a gente pode, e esses resultados, obviamente, vão ser medidos de forma diferente, do que só, cada vez mais independente que você vai na Unimed e você vai ser pago a sua consulta. Então, principalmente os estudantes têm que começar também a se adaptar para esse novo mundo de saúde. Cada vez mais intenso no uso de tecnologia, como eu falei para vocês, podem se acostumar com o paciente levando pulseirinha, Apple Watch, Fitbit, que é dado de longitudinal de longo termo para vocês, nós começamos agora a ter modos de começar a implementar isso na nossa clínica. Isso está sendo um baita de um goal, de um objetivo do governo e dos hospitais aqui. Como implementar dado de wearables na prática diária. Ou seja, pelo que você está falando, os nossos estudantes, mesmo nós, que já temos algum tempo de estrada, nós temos que nos preparar desde já para uma mudança radical no modelo de assistência que nós temos hoje aqui no Brasil, e que é um modelo que tem de obsolência, né? Não tenho dúvida. Eu digo para vocês o seguinte: Bradesco Seguros está aqui, Unimed estão todos os dias aqui, Redditor tem office aqui, todo mundo está aqui. Então, tudo isso que eu falo para vocês, você não pensa que isso é Estados Unidos, porque eles já entenderam também a mensagem que hoje em dia o modelo deles não vai ter sobrevida muito grande para frente. Então, assim, você tem uma única coisa que eu quero que vocês levem dessa aula aqui para vocês: é o seguinte, não montem consultório. Não montem consultório. Entrevistem todo mundo que acabou a residência. Pega um número de gente e pergunta quantas pessoas estão felizes que montaram o consultório, que estão contentes, que estão achando que o consultório é uma coisa viável no longo termo. Não é viável. Você vai precisar de uma equipe administrativa muito grande para fazer esse processo todo ser eficiente. Vocês podem fazer um contrato com a Redditor ou com a Mil, com quem quer que seja, estudar com eles como é que vocês vão desempenhar a função de vocês como médicos, como vocês vão gerenciar um time grande, como vocês vão conseguir fazer do modo eficiente o papel de médico para uma população maior. Hoje em dia, ter um modelo de teu consultório, como é que você vai conseguir ter um prontuário eletrônico? Como é que você vai conseguir fazer o teu TASI, integrar com o TASI do hospital? Como é que você vai conseguir fazer a tua receita aí de modo eletrônico para a farmácia? Duvido que vocês vão ter tempo para fazer tudo isso. Entende? Enquanto tem um sistema muito maior, que vai ter uma enfermeira ligando para a casa do paciente: olha, eu receitei o remédio hoje, o senhor está tomando? Olha, eu estou vendo aqui que o senhor não subiu na balança essa semana ainda, eu quero saber do seu peso. Esse tipo de controle vai acontecer cada vez mais. Professora Maria Marta quer fazer um comentário. Bom, eu sou pediatra. Tá? Eram duas coisas que eu ia falar. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é a minha família é toda de pediatra. E um filho é hoje residente de medicina da família. O que está acontecendo aqui são as grandes empresas já migrando para o sistema de medicina da família. A Mil, já com o seu time de médicos da família, cada médico da família Mil encarregado de X famílias. Então, aquelas vidas, né, que o grupo Amil tem, várias vidas estão com um determinado médico da família. O Bradesco caminhando também assim, e a Sul América também caminhando assim. Esse é um modelo que me parece vindo para ficar, ouvindo
os graduados grandes aí para mim. Segundo, quando você apresentava, eu realmente não tive essa medicina, falando dos riscos, investimentos, custos, etc., quanto o paciente tem adesão ou não, por que o fono não pode já prescrever o aparelho auditivo, mas também venho aprendendo esse discurso na medicina da família, que a gente está exagerando no tempo de um paciente que ele identifica com sinais na atenção primária de alta evidência do cara que tem a apneia do sono, porque é que ele tem que fazer o CISREG para assim, para cá, para o especialista, para o cara demorar 9 meses para receber a indicação do CEPAP. Então, isso está acontecendo aqui. Agora, a minha pergunta a você é porque eu não conheço esse sistema nos Estados Unidos. Eu ouço do Canadá e de países europeus. Eu queria saber isso, como está mais próximo, e te dizer, mas aí já é uma brincadeira mesmo. Eu tenho consultório, viu? Não estou arrependida do meu consultório. E ainda acredito que tem mãe que não abre mão de ter um pediatra para chamar de seu. Então, porque como é que ela vai mandar no WhatsApp as fezes da criança se estão verdes, amarelas, marrons? Eu já sei tudo isso. A sua médica já atende. Você está tocando num ponto muito importante. Não é que você... Eu sugiro que é o seguinte... Então, eu vou... Como você notou, eu adoro ser ácido para fazer o pessoal pensar, então eu vou te responder um pouquinho assim, só para você ver. Seguinte, a informação que a mãe te manda no WhatsApp vai parar no prontuário do paciente? E aí, o que eu faço? Se ela retornar, eu concordo contigo. Eu não tenho não. É só pelo seguinte. Eu estou brincando um pouquinho com você para te dizer o seguinte. É assim. Vai ter que ser criada uma estrutura, principalmente de informação, hoje em dia, que o paciente vai querer cada vez mais ter acesso à informação dele. Que, por exemplo, se o paciente te mandar uma mensagem pelo WhatsApp, a mensagem automaticamente parar no prontuário eletrônico do paciente. Entende? Que é uma coisa que a gente desenvolveu aqui na Stanford. A gente tem um aplicativo que o paciente pode mandar mensagem para o médico pelo aplicativo. Nós temos um determinado período para responder, mas aquela mensagem do paciente já vai direto para o prontuário. Então, não se perde informação. E esse tipo de coisa, você, no seu consultório, nós gastamos na Stanford em torno de $50 milhões para adequar o prontuário às nossas necessidades. Que é uma coisa que médico que tem o consultório não consegue. O que está acontecendo com todos os médicos aqui é o seguinte, nós estamos comprando a prática deles. Entende? Nós vamos lá, nós vamos falar, olha, o negócio é o seguinte, a doutora Maria tem 300 pacientes fixos na carteira dela, esses pacientes voltam em tanto tempo, nós vamos comprar a sua prática e a senhora vai trabalhar aqui para a gente. E a senhora vai pagar, e eu vou lhe pagar esse salário, e vai ser mais vantajoso, porque você nunca mais vai precisar ter que contratar secretária, que te dá bolo. Se o paciente te liga no domingo à tarde, vai ter alguém que vai chegar e vai receber essa ligação, e se for emergência, ele vai ligar ou para a doutora Maria ou para quem está cobrindo o plantão aquele dia. Então, assim, a estrutura que você consegue montar é muito maior. O seu ponto, os Estados Unidos tem uma coisa que medicina que é business, por isso que aqueles resultados que eu te mostrei são ruins, porque todo mundo precisa fazer dinheiro, entende? Então, o médico precisa fazer dinheiro, o hospital precisa fazer dinheiro, o plano de saúde precisa fazer dinheiro, todo mundo precisa fazer dinheiro. Existe um sistema aqui nos Estados Unidos integrado que está cada vez mais aumentando, se você ouviu falar no que a gente chama de Kaiser Permanente. O Kaiser Permanente é um grupo que a gente chama de Health Maintenance Organization, que a gente chama de HMOs. Em Massachusetts já tem bastante também. E no meio dos Estados Unidos tem uma rede chamada Intermountain, que está aumentando, que é justamente isso. Qual que é a vantagem? Eles têm um médico, eles têm um hospital, eles têm as clínicas de diagnóstico, eles têm as casas de repouso, e eles têm a farmácia, eles têm tudo. Então, o que eles conseguem? Eles conseguem pegar uma enfermeira e todo mundo ficar checando para ver se o paciente está fazendo. Esse pessoal todo, cada um deles não precisa tirar o lucro deles e o cuidado é integrado. Então, no modelo que a gente está fazendo, nós temos o que chamamos, então, de Health Maintenance Organizations, que cada vez mais
estão se tornando populares e mais atraentes, porque eles conseguem cobrar bem menos do que os seguros tradicionais. Entende? O drama que existe hoje em dia aqui para a gente são o que a gente chama dos centros médicos acadêmicos, que são as universidades, que de modo geral têm centros médicos enormes e fazem cuidado de paciente complexo. Então, a gente ainda não se inventou um sistema para suplementar isso, ou como é que nós vamos fazer. É o nosso desafio, porque a nossa principal função aqui é a educação, fazer pesquisa e tomar conta de paciente complexo. Então, a gente ainda é muito caro, comparado com o resto dos hospitais. Como é que a gente vai conseguir fazer isso ficar mais barato? É um grande desafio. Ainda não tenho uma boa resposta para ti. Mas uma estratégia com certeza é todo tipo de número está sendo documentado. Assim, é muito chato todo mês, na frente do departamento inteiro, com 30 pessoas, você vê qual é o médico que o paciente está dando nota boa, qual é o médico que está readmitindo menos, qual é o médico que está readmitindo muito paciente, qual é o médico que está gastando demais. É o meu departamento inteiro olhando aquilo. Ou seja, o que a gente tem são sessões, o que a gente fala é assim, são sessões em que de modo transparente, mas também não é para apontar dedo para ninguém, nós como departamento estamos aprendendo de como é que nós vamos fazer para melhorar esses números. Os médicos que não estão indo muito bem nesses números recebem muito suporte, muito treinamento para tentar melhorar. Então, vamos lá, teus números começaram a cair de satisfação do paciente lá. Aqueles negocinhos que vocês botam no TripAdvisor, que vocês não estão dando estrelinha no Yelp para todo mundo, nós temos de médico. Então, vamos lá. Entrou o paciente na sala, 1 minuto olhando para o paciente, deixando o paciente fazer o que ele quiser. Pergunte para o paciente como ele prefere ser chamado. Não escreva, não faça nada. Deixe o paciente falar à vontade. Não perca contato de olho com o paciente o tempo inteiro. Pergunte se o paciente quer mais alguma coisa. Pergunte se o paciente quer um copo d'água. Então, isso, todo mundo agora tem treinamento para esse tipo de coisa para fazer a experiência do paciente ser uma experiência um pouco melhor. Entende? Então, é muito interessante ver como medicina, de novo, isso é uma coisa que na escola de medicina ninguém te fala, e que até pouco recentemente ninguém falava, mas não tenho dúvida que isso vai ser preparação. Então, outro ponto, o que está acontecendo é que Bradesco Seguros, esse pessoal todo já está pensando em, eles mesmos têm as escolas de medicina deles. Então, tá aí uma proposta, a Unirio vai lá conversar com alguém, Redditor, Amil, Bradesco Seguros, fala, vocês não querem desenvolver o curso de medicina de vocês aqui? Entender, porque eles vão querer, eles têm muito mais dado dos pacientes deles do que vocês têm, de modo geral, dos pacientes que vocês vêm pelo SUS. Então, esse pessoal vai começar a produzir médico para as necessidades deles. Então, o Kaiser Permanente já tem a escola de medicina deles aqui. Já tem vários desse pessoal que já estão começando a estabelecer, porque eles estão entendendo qual é o perfil de médico que eles precisam para tocar aquele sistema para frente, que é uma coisa que eles investem muito dinheiro em tentar retreinar esse pessoal todo. Faz sentido? Todo mundo deprimido? Todo mundo deprimido aí? Quando você fez aquela pergunta, eu te falei que uma coisa que assola a nossa população, nós temos visto muito dos nossos alunos, é a depressão, exatamente isso que você está falando. Não. Não. Pela falta de perspectiva, de estar iniciando, gerenciando essas mudanças muito rápidas na medicina. Não, A faculdade não está dando norte para eles de como eles têm que se posicionar em relação a essas mudanças de mercado, de atividade profissional, e ter que compartilhar aquilo que antes era uma exclusividade do médico e que hoje, por questão de necessidade dele, tornar a medicina mais barata do ponto de vista de reduzir custos, melhorar a efetividade dos serviços que são prestados, né? Isso não é, como você bem colocou, não é ensinado nas escolas. Quando muito se consegue vislumbrar uma ideia de que isso existe nos cursos de pós-graduação, mestrado, específico. E eu digo o seguinte, quem é médico já trabalhando aí? Quanto tempo vocês gastam com isso na prática diária de vocês? Lidando guia de convênio, lidando com, coordenando cuidado com enfermeira,
liderando a instrumentadora cirúrgica no centro cirúrgico. Vocês não gastam um tempo significativo disso na prática de vocês diária? Liberando guia de convênio, fazendo esse trabalho todo, que é uma coisa que não se ensina durante a faculdade. Então, isso aí é uma coisa que na minha opinião, é muito interessante. E outra coisa, de novo, volta-se aquele, né, na residência médica, de modo geral, você vai trabalhar no hospital público, em que a população que você atende, o modo como você atende, não vai ser uma coisa que você vai trabalhar daquele jeito depois. Então, tudo bem, a tua mão para fazer cirurgia vai estar boa, mas o modo como você vai ver paciente, você vai tratar no paciente no dia a dia, vai ser muito diferente depois. Então, realmente, eu acho que isso aí, as lideranças, então, para conclusão, liderança da escola de medicina tem que começar a repensar de como o currículo é feito, parceria provavelmente com instituições grandes, seja com o próprio SUS, mas seja com seguradoras, que estão vendo de quais são as necessidades, como é feito medicina de saúde. Não tenha dúvida que vai mudar nesse modo. Procurar ter algumas qualidades que são importantes. E tudo isso que eu estou falando para vocês, tem livro, tem curso para o pessoal aprender, isso aí vai ser coisa que se aprende. Não pense, não pense que vocês são preguiçosos, não pense que você, ai gente, não, mas não quer trabalhar, ou, ai gente, eu não sou bom médico, você paciente não gosta de mim, não. Tudo isso você se aprende. Tudo isso tem livro descrevendo como se faz. Entende? Ninguém nunca me ensinou na vida como fazer conflict management, como fazer listening skills, como fazer mediating skills. Esse tipo de coisa é tudo ensinado. Esse é treino que você tem. Então, isso tudo é coisa que se aprende mais tarde, que se vocês deveriam ter interesse, talvez, ter uma forma mais estruturada aí. Pessoal, tomara que tenha sido útil isso aí para vocês, tá bom?